perfila pra gente, explica pra gente quem é o Carlos, quem é o Eduardo, quem é o Flávio. Qual é a diferença entre esses três? Como é que pensa cada um desses três? Qual é a sua impressão de... Me parece que eles operam de forma concertada. Se há debates internos entre os três irmãos, me parece que eles conseguem guardar bastante nas internas isso e fazem uma frente unificada, às vezes com... Mas, em geral, com uma frente unificada para fora. Mas eles, obviamente, têm temperamentos diferentes, pensam política de forma diferente e se veem com papéis diferentes enquanto herdeiros do pai. Quem é cada um? Como é que você os vê? Você sabe que... Você está assistindo Cavaleiro dos Sete Reinos? Não. A série do universo. Não, eu sei o que é, mas eu não tô. Não, porque no capítulo, no último, agora que fechou a temporada, tem um diálogo que o sujeito está chamando esse cavaleiro para entrar na família dele e ele diz... É uma coisa passada, tipo, centenas de anos antes de Game of Thrones, não é isso? Décadas antes. Décadas antes. E aí esse sujeito que é o Lionel Baratheon, aí ele vira pro cavaleiro, pro Duncan, e diz para ele: venha ser meu escudeiro, meu cavaleiro, e eu vou te amar como um irmão. Não venha e eu vou te odiar como um irmão. Então, assim, você tem esses dois lados. Relações familiares, tem amor e ódio, claro, como qualquer relação. Eles são muito diferentes entre eles, não tenha dúvida, né? O Carlos é alguém que tem uma identidade diretamente ligada ao pai. O Carlos tem o pai tatuado, né? Essa história é engraçadíssima. Eu ouvi dele na época, inclusive, né? Que o Jair falava para os filhos que ele proibia os filhos de tatuar, né? E aí ele falou: quero ver meu pai agora falar alguma coisa. E ele tatuou o pai. Ele mostrou pro pai. Falou assim: fala mal de tatuagem agora. Meu irmão pro psicanalista. A falta que faz uma sessão de terapia, gente. Uma vez por semana, olha, vocês não vão se arrepender. Mas assim, obviamente, a relação do Carlos com o pai tem um componente emocional, né? Não há dúvida. Foi quando o pai foi esfaqueado, quem estava 24 horas ao lado do pai, dormindo e acordando sentado lá da cama, foi o Carlos. Foi o Carlos que estava no carro presidencial no dia da posse Enfim, eles têm essa relação, né? Isso aí não acredito que esteja falando uma grande novidade. E é real. O Carlos realmente tem essa projeção. O mundo do Carlos é muito o pai. Isso é real. O Eduardo, e eu vou falar dando um disclaimer que ninguém daria, mas assim, como o Eduardo fez esse ataque que contei para vocês em 2017, existe tudo que eu falo do Eduardo, você tem má vontade com o Eduardo porque ele te fez um ataque. Tem gente que vai acreditar nisso, tem nada a ver. Eu separo muito bem as coisas, tanto que quando ele fez isso eu nem respondi, entendeu? Porque eu não quero trazer o assunto para mim. E o Flávio, inclusive, foi muito digno na época. Nesse dia dessa confusão, o Flávio me ligou e falou: cara, vem aqui na Alerj que eu vou gravar um vídeo do seu lado. Eu nunca contei isso pra ninguém, que eu vou gravar um vídeo aqui do seu lado te defendendo. E eu falei: Flávio, eu achei muito digno você me oferecer isso. Eu nunca, claro, vou topar você fazer um vídeo do meu lado falando mal do seu irmão. Não quero isso, não tem nada a ver. Eu não quero jogar lenha nessa fogueira, eu não quero que esse assunto continue. E vamos deixar morrer por aqui, mas eu achei bacana do lado do Flávio ele ter tido essa postura no dia e tal. Mas, evidentemente, eu não sou uma pessoa que possa ser classificada como alguém que tem simpatia pelo Eduardo. Mas, assim, o Eduardo é o mais radical de todos. O Eduardo é uma pessoa que vocês sabem, mais limitada, entendeu? Então, ele... Mas, no entanto, é o mais ambicioso intelectualmente, né? Talvez por isso, né? Dunning-Kruger, né? Que interessante. Claro. Talvez Dunning-Kruger não seja uma coisa óbvia para todo mundo que está nos assistindo. Vale você explicar o que é. O Dunning-Kruger é aquela pesquisa que mostra que quanto menos você conhece ou entende de um assunto, mais você acha que entende. Então, você tem, por exemplo, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos com um monte de gente. Então, você tinha, por exemplo, você perguntava para o sujeito se ele se achava um bom motorista. E para ele dar uma nota de 0 a 10 como ele dirigia.
as maiores notas foram dadas pelos piores motoristas, pelos caras que tinham mais multa, que mais bateram com o carro, são os que se achavam os melhores. E isso em quase todas as áreas, né? Quanto mais você é ignorante a respeito de uma coisa, menos capaz de avaliar o nível da sua ignorância você é. Exatamente. Então, e o contrário, quando você mergulha num assunto e você começa a estudar um assunto, você entende a complexidade, o tamanho daquele assunto, aquilo te dá uma... Você é mais modesto a respeito do quanto você conhece aquele troço. Aquilo te dá uma humildade natural e normal de você falar, realmente esse assunto é muito grande, é muito vasto, e eu estou tateando aqui, eu li 10, 20, 30 livros sobre esse assunto, mas imagina, tem 3.000. Então, quando você entende a complexidade, né? Então... E o Eduardo é um cara que você vê pelas convivências dele como ele é influenciado por uma ala muito radical que grudou nele, que entendeu que tem um potencial de influenciar ele. É claro, evidente, ele é influenciável nesse sentido. Ele realmente acreditava que o Trump ia invadir o Brasil. Você ia falar isso, no desespero, segurar a mão do Trump e confiar realmente. Ele achava. Quando o SS Ford veio ali para o Caribe e começou a se aproximar da Venezuela, o Eduardo, eu não estou inventando, o Eduardo gravou o vídeo dizendo, olha lá, hein, a Marinha Americana está vindo, então, né, não condenem o meu pai, porque já sabe. E ele realmente achava que se o pai dele fosse condenado e preso, que o governo Trump ia mandar basicamente invadir o Brasil. Ele achava isso. Eu sinceramente acho que ele acreditava nisso. Então, essa inocência, entre aspas, eu acho muito perigosa, inclusive. Né? Alguém com poder, com voto, com a capacidade de amealhar seguidores, ter esse nível de inocência ou de incapacidade de leitura, de entendimento, pelo menos do Trump ele devia entender. Né? Ele mora nos Estados Unidos, está lá o dia inteiro, o trumpismo é uma coisa importante na vida dessa ala do bolsonarismo, e você tem um erro tão, na minha visão, tão básico como achar que o Trump ia mandar invadir o Brasil, sabe? Mas é porque, você acha que é porque ele é iludido, porque ele estava desesperado ou porque ele é burro? É uma soma das três coisas. Ah, tá. Basicamente. E nesse sentido, o Flávio não. O Flávio é... Continuando aqui no Eduardo. Agora, ele tem uma proximidade real com o Stephen Bannon, né? Eu acho que já teve. Hoje eu não sei, né? Porque eu não estou ali convivendo. Mas no começo, inclusive via Felipe Martins, né? Que foi o ideólogo do bolsonarismo mesmo, né? Que é outra coisa que me impressionou. Eu conhecia muito o Felipe e convivi com ele. O Felipe era um menino e ele era o chanceler do Brasil do governo Bolsonaro. O Eduardo Araújo basicamente carimbava o que o Felipe mandava ele fazer, né? A ponto de coisas constrangedoras. Quando ele encontrava o Felipe, ele fazia reverência, chamava de professor. Era uma coisa assim, você imaginava, acha o que quiser dele, mas ele era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, um diplomata de carreira. Ele era o Celso Amorim do governo Bolsonaro. Cara, basicamente isso. Enquanto que o Felipe era o Marco Aurélio Garcia, vamos dizer assim, né? Empoderado, né? Porque trabalhava na sala do presidente da República, né? Ele tinha uma influência no Bolsonaro que o Marco Aurélio nunca teve. Então, o Felipe, dentro das agendas dele, uma delas era essa, uma aproximação com o Steve Bannon. Ele é chamado de Sorocabannon, ele tem esse apelido, inclusive, por causa disso, né? Por ele ser de... se não me engano, ele nem é de Sorocaba, ele é de uma cidade do lado ali, mas da grande Sorocaba. Como é que está o Felipe Martins hoje, hein? Ele... evidentemente sendo está para ser julgado no STF, teve aquela coisa, prisão, foi uma prisão inclusive irregular, porque ele era para estar no avião presidencial, então inicialmente o governo americano informou que ele tinha entrado nos Estados Unidos, mas de fato não tinha. Então tem uma irregularidade ali na prisão preventiva que foi dada a ele. Mas esse processo todo, porque o Felipe Martins é um dos caras que mergulhou de cabeça no golpe de Estado, né? Trouxe jurista para fazer segundo as investigações, foi ele que levou a menina. Isso, exatamente.
Eu não sei, eu não estava lá, mas não me espanta. O outro apelido dele é Robespierre, né? Comparando com Robespierre, coitado de Robespierre. Mas Não, mas o Felipe, o Felipe é um cara inteligente, eu convivi com ele. Eu tenho certeza de que sim. Mas ao mesmo tempo tinha esse espírito de revolucionário, né? Sim, ele em 2018, durante a campanha, ele fez um texto que eu acho que ele deve se arrepender, acredito, não sei, onde teve aqueles movimentos dos caminhoneiros, e ele fez um texto comparando os caminhoneiros ao Boston Tea Party. Ele falou que os caminhoneiros eram como se fosse o nosso Boston Tea Party, o que eu acho realmente uma coisa muito infeliz de se falar, né? Uma comparação totalmente descabida. Mas eu entendo de onde vem, entendeu? E da onde ele se animou para falar isso. Mas o Felipe é um cara muito lido, inteligente, fala bem e tal. Obviamente, eu não concordo com absolutamente nada do que ele pensa politicamente, mas, principalmente naquele meio, é natural você imaginar ele naquele meio, como é natural que ele ganhasse esse protagonismo e essa ascendência sobre os outros. Porque se somar todos, em termos de leitura, IQI, enfim, você junta todos... Mas ele está completamente desmontado hoje? Então, aí eu não sei. Aí eu tenho que ser bem honesto, eu parei de conviver e tal, eu não sei. Mas ele está muito quieto, né? Então, é possível... Está próximo de uma condenação, né? Eu acho que vai sair. Mas vamos voltar para o Flávio, então, que a nossa audiência está aqui em chamas, que você perfilou os 2 primeiros, não perfilou o terceiro. Flávio Bolsonaro. É o primeiro, né? Ele começou pelo final. Mas Olha, 2 coisas importantes em relação ao Flávio. Primeiro, evidentemente, o Flávio é o mais pragmático da família, né? Ele foi 4 vezes, se eu não estou errando a conta, deputado estadual na Alerj. Quem conhece um pouco da Alerj sabe que você, para sobreviver na Alerj, você tem que saber jogar o jogo. Você tem que saber jogar o jogo. E ele jogou bem, ele era alguém que se dava muito bem com todas as alas ali na Alerj. Eu, quando conheci o Flávio e trabalhei para ele, ele era deputado estadual, e na época, por exemplo, ele se dava muito bem com o Freixo, né? Eu me lembro disso. Eles tinham um contato, independente, claro que ali na tribuna tem aquela coisa do personagem. Né? Eu sempre brinco que tem a física e a jurídica. Então, é claro que na jurídica ele vai... Não, o Freixo, isso... Mas na física, terminou ali, apagaram as luzes, vão almoçar, vão tomar café e tal, estou falando Freixo, mas vários outros da esquerda. O Flávio tinha uma convivência totalmente normal e, na falta de uma palavra melhor, republicana. Então, o Flávio é o que tem a mais facilidade de, vamos dizer, de estabelecer pontes com o centro, com a esquerda e tal. Ele tem essa capacidade e ele é essa pessoa mais tranquila mesmo, de personalidade. Ele é uma pessoa que senta aqui para conversar daqui a 5 minutos, você sabe, é uma conversa normal, ele tem esse cálculo. E em relação à candidatura dele, eu acho que, eu vi vocês falando sobre a candidatura, eu acho que quando essa candidatura foi lançada, ela foi lançada para marcar uma posição, porque a derrota da eleição desse ano está precificada no bolsonarismo. Está precificada. Eles podem até acabar ganhando, ninguém sabe o que vai dar, né? A primeira declaração dele depois de selecionado pelo pai, né, depois de ungido pelo Jair Bolsonaro, foi que a candidatura dele tinha um preço. Isso. Então, assim, só que, fazendo uma comparação com algo que a gente conhece, é um personagem que está crescendo na novela. Entendeu? Que em novelas às vezes acontece isso, né? Sim. Você tem uma novela que fica 6 meses no ar e tem personagens que vão crescendo e personagens que vão sumindo. Eu acho que as pesquisas estão impondo o nome dele, mais do que ele esperava, mais do que muita gente esperava. De uma maneira muito rápida, a gente ainda está em fevereiro, o nome dele está aglutinando e se consolidando com esse nome viável para representar a direita. Assinei o MEIO. Trabalho com comunicação política e o MEIO tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o MEIO. Gente que não quer só acompanhar a política, e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O MEIO Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem
em que a informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meia Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o meio político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o meio premium é para você. Assina.